Muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje o nosso assunto é como que a gente vende análise comportamental. Eu nos últimos 15 dias tenho falado com vocês sobre análise comportamental. E por que eu tenho falado sobre esse tema, né? E este é um dos focos da nossa aula de hoje também, né? Porque a análise comportamental, ela é um dos serviços extremamente demandado pelo mercado, né? É um serviço que, além de ser muito demandado pelo mercado, ele é demandado por praticamente todas as áreas, né? Você aplica análise comportamental, mapeamento comportamental em vários tipos de projetos. Então, hoje, o nosso tema aqui é como vender análise comportamental, como atrair os clientes potenciais e quero também conversar com vocês como que a gente vende para empresas e por quê, né? Por que para empresas? Porque as empresas são um dos clientes muito fortes da análise comportamental. Por quê? Porque a análise comportamental, ela permite, né, vários projetos. Ela permite mapeamento de equipes, mapeamento de liderança, desenvolvimento. Muitas empresas estão passando por reestruturações e aí é um momento onde o mapeamento comportamental, ele é muito demandado pelas empresas. Mas vamos lá, como é que a gente vende o mapeamento comportamental? Vamos lá. Primeira questão que você precisa entender, eu sempre falo sobre isso aqui com vocês, né? Muitos profissionais da área de desenvolvimento ficam assim: eu preciso aprender técnicas de vendas. Na verdade, não é técnicas de vendas que você precisa aprender. O que você precisa aprender e ter são estratégias de vendas, né? Por quê? Porque a nossa venda, ela é relacional. A nossa venda, ela não se dá por persuasão, nem para empresas, nem para pessoa física, certo? O nosso trabalho, né, o que nós vendemos são processos de desenvolvimento. E para uma pessoa comprar o seu processo de desenvolvimento, primeiro, ela precisa te conhecer. Segundo, ela precisa confiar em você, né? E como é que a pessoa confia na gente? No momento que ela passa a se relacionar com a gente. É desta forma, né, que a confiança é construída. Então, se você está aí com problema nas suas vendas, né, pare e pense nas suas estratégias de vendas, certo? Como estão as suas estratégias? Você está conseguindo se conectar com seus clientes? Você está criando autoridade? O seu cliente percebe em você alguém que realmente possa ajudá-lo? Você está se conectando com o seu cliente, falando das dores dele? Porque essa é outra questão importante, né? Se você tem problema de vendas, é por isso que a gente fala da estratégia, né? Se você está com problemas de vendas, talvez você não esteja conseguindo se conectar com o seu cliente ideal. E como é que você se conecta com o seu cliente ideal para poder vender? Você se conecta com o seu cliente ideal para poder vender, falando sobre as suas necessidades, sobre os seus desejos, sobre as suas dores. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se o seu público são líderes, são empresas, né, você precisa falar sobre as dores da liderança que o mapeamento resolve. Por exemplo, né, uma dor que o mapeamento resolve é o não resultado dos líderes. Outra dor que o mapeamento resolve: os líderes não sabem, né? Muitas vezes eles trazem como uma grande dificuldade o não conseguir motivar as suas equipes, engajar as suas equipes. É sobre isso que você tem que falar. Você tem que falar ou sobre a dor dele ou sobre o desejo dele. E aí o seu serviço, o mapeamento, ele vem como a solução. Então vou continuar o exemplo aqui dos líderes, né? Que não estão conseguindo engajar a sua equipe, né? Ou que estão tendo uma alta rotatividade na sua equipe, ou que estão com problemas de entrega, de resultados da sua equipe. Neste momento, você vai conversar com eles sobre os diferentes perfis de liderança.
e o como cada um desses perfis impacta nos resultados da equipe. E o quanto o perfil de cada colaborador também exige do líder uma liderança diferenciada. Percebem? Eu estou partindo da dificuldade do líder. Né? E a partir disso a gente conversa com o líder, então como é que ele resolve isso e como? Né? Aqui eu vou falar, claro, de forma super simples, mas como é que ele resolve? Ele resolve conhecendo o seu perfil, conhecendo o perfil da sua equipe, né? E vendo aonde está aí a questão do estilo dele de liderança, que ele não está conseguindo conectar com a sua equipe, que ele não está conseguindo motivar a sua equipe, engajar a sua equipe. Ou qual é o perfil da sua equipe que não está entregando resultados? O que é que está acontecendo? Percebe? Nós nos conectamos, isso é estratégia, nós nos conectamos com o nosso cliente a partir das dores dele. E aí, nesta conversa, eu vou falar para ele, eu vou explicar sobre os perfis de liderança, eu vou explicar sobre os perfis dos colaboradores, e eu vou dizer para ele que, para ele melhorar a sua liderança, o primeiro passo é ele conhecer o seu perfil e conhecer o perfil da sua equipe, para que assim ele possa realmente ter uma comunicação assertiva com a sua equipe, que ele consiga dar feedbacks assertivos, que ele consiga mobilizar a equipe através do que é importante para a equipe. Só que, para ele fazer isso, a primeira questão, ele precisa conhecer qual é o seu perfil de liderança. E quais os pontos fortes desse perfil? Olhem só a chuva abençoada aqui em Curitiba, né? Nós estamos aqui numa seca terrível e hoje amanheceu trovejando, relampejando, chovendo, né? E nós estamos aqui na maior torcida que continue assim a semana inteira, porque tá terrível a falta de água aqui. Não sei como é que tá aí na sua região, né? Então, se vocês escutarem aí, né, uns trovões, não tem o que fazer, certo? E graças a Deus está chovendo. Mas vamos lá. Eu estava dizendo para vocês, né, como é que a gente vende. Então, primeiro você precisa falar sobre as dores do seu cliente. Depois você mostrar como é que ele soluciona. E a solução tem a ver com o mapeamento, porque você vai dizer para o líder que o primeiro passo para ele melhorar a sua liderança, melhorar os resultados da sua equipe, melhorar o engajamento da sua equipe, é ele conhecer o seu estilo de liderança. Porque no momento que ele se conhece, ele pode olhar para os pontos fortes e para os gaps que ele pode estar tendo na sua liderança. Vocês percebem? E aí você vende o mapeamento. E aí você vai dizer para ele que se ele quer conhecer o perfil dele, né? Se ele quer conhecer o estilo de liderança dele, né? Que você convida então ele para fazer o seu mapeamento comportamental. Percebe? Aqui é uma questão de como é que você, então, como é que você se conecta com o seu cliente. Quando a gente está falando, né, de vendas, nós temos que pensar nas estratégias de vendas. E a primeira estratégia é como é que você se conecta com o seu cliente, certo? Você se conecta com ele falando das dores e dos desejos dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você vai se conectar com o seu cliente, né, muito através das suas mídias sociais, ou pode até ser através de uma palestra presencial, se aí na sua cidade isso já está liberado, né, na sua região já está liberado, mas uma forma excelente de você se conectar, e você precisa ter estratégias online, né? E estratégias online não é você ter uma agência fazendo estratégias para você, não é nada disso. Estratégias online é você ter estratégias que você utiliza nas suas mídias sociais para atrair o seu cliente ideal, certo? Então, claro, primeira questão é definir quem é o seu cliente, né? Com quem você quer conversar. A partir disso, você vem para as suas mídias e você vai conversar com o seu cliente sobre as dores e os desejos dele, certo?
Só que quando aqui tem uma questão importante que você precisa entender, né? Quando você está conversando com o seu cliente nas mídias sociais, este é um ambiente aberto. Você não vende seus processos de desenvolvimento, você não vende um mapeamento numa live. Você vende a ideia e aguça a necessidade e o interesse, mas você não fecha um processo numa live. Qual é a grande estratégia? Você poder tirar o seu cliente aqui da live e levar ele, ou do seu post, né? Levar ele para uma conversa individual com você. Só que, né, você precisa ter algo atrativo, que realmente desperte o interesse do seu cliente para ele querer conversar com você no privado. Porque hoje tem muita gente trabalhando as suas mídias. E tem muita gente trabalhando as suas mídias por quê? Porque hoje este é o principal canal de vendas, certo? Então como é que você faz para atrair seu cliente para que ele se conecte aqui com você? Então, para ele se conectar nas suas redes, você tem que conversar sobre as dores e os desejos dele. Mas o próximo passo é você ir despertar a necessidade e o interesse dele, né, no seu serviço, no seu mapeamento comportamental. A partir disso, você tem que levar ele para uma conversa privada com você. Como é que você faz isso? Como é que você desperta o interesse do seu cliente para que ele converse com você no privado, certo? Porque é aí que você começa a construir o seu relacionamento. Aqui na rede social você vai construir a sua autoridade. Mas você precisa que esse cliente dê um passo além, que ele se conecte agora com você, né? Que ele comece a criar um relacionamento com você. Como é que você faz isso? Levando ele para uma conversa privada. E como é que você conquista, né? Gera o interesse do seu cliente para ele conversar no privado com você, oferecendo algo que seja do interesse do seu cliente. Uma estratégia hoje que tem funcionado muito bem com os nossos masters analistas eles oferecem um assessment, certo? Um assessment via sistema que já trabalha o seu posicionamento, já trabalha a sua autoridade. E um assessment, dentro dos 6 assessments, dos 6 não, dos 5, né? Porque você não vai dar o DISC, porque o DISC ele é pago. Você tem um custo para isso, certo? Mas você tem 5 assessments para você disponibilizar para os seus clientes, para levar ele para uma conversa privada, né? Só que, Liane, qual assessment? Aí vai depender de quem é seu público, com quem você quer conversar. Por exemplo, você está conversando com líderes, ofereça o assessment de âncoras de carreira. Ou os de linguagem de valorização e reconhecimento profissional, se você quer vender para a equipe dele, mapeamento para a equipe. Se você está conversando com casais, se o teu público é casais, é relacionamento, ofereça o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento. Se o seu público é carreira, ofereça ou âncoras de carreira, ou forças pessoais. E aí, o que você vai fazer para o seu cliente, né, o seu potencial cliente, ter acesso a este assessment, basta ele te chamar no privado. E aí, você vai enviar para ele o link do assessment, que ele vai responder via sistema, né, que ele já vai ter um relatório lá de 17, 20 páginas, dependendo de qual é o assessment que você vai disponibilizar. E aí, tem um próximo passo. Quer dizer, você já começou um relacionamento, você já fez uma grande entrega. E aí você vai levar ele ou para um workshop de devolutiva daquele assessment que você disponibilizou, ou você vai levar ele para uma sessão estratégica de vendas. E aí, sem sombra de dúvida, você vai vender o mapeamento completo para ele, que é um mapeamento aí entre 4 a 5, 6 sessões, vai depender muito, né, de qual é o escopo, qual é o objetivo do seu cliente. E você vai faturar em torno de R$2.000, R$2.500. Essa é uma estratégia que tem funcionado maravilhosamente bem. Mas vocês perceberam que aqui eu não falei em momento algum de persuasão. Aqui eu falei de você se conectar com o seu cliente, você criar autoridade, você criar um relacionamento
e você conduzir o seu cliente para um processo de fechamento. E este é um grande erro, né? Que a maioria dos profissionais de desenvolvimento aí que não estão faturando, porque esta é uma época que os profissionais de desenvolvimento estão faturando muito, e estão faturando muito com o mapeamento comportamental. Porque essa é uma necessidade tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, se você ainda não tem esse serviço no seu portfólio, olha, pensa, né? Coloca, estuda, aprende, estuda, veja todas as possibilidades. Querem ver uma outra possibilidade que você vende a questão dos instrumentos que você tem no mapeamento? Um dos grandes problemas da liderança é o engajamento, né? O engajamento de seus colaboradores. Né? E a gente sabe que o engajamento, ele passa por várias questões, mas uma delas é muito forte a questão do relacionamento entre o líder e a sua equipe. E aí você vai conversar com o seu líder, com o seu cliente, potencial líder, né? Falando sobre feedback, tem vários assuntos que você pode falar. Você pode falar sobre feedback, você pode falar sobre o perfil, e você pode falar sobre, e este é um ponto fundamental quando você quer vender para as equipes, né? O quanto o seu líder conhece a linguagem de valorização e reconhecimento de cada um dos seus colaboradores. E aí você vai falar sobre as 5 linguagens, você vai falar no que isso impacta na sua liderança e no engajamento da sua equipe. E aí você vai dar para esse líder o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento no ambiente de trabalho. E aí ele vai responder e você vai levar este grupo para um workshop de devolutiva deste assessment. E aí não tenha dúvida que ele vai querer levar isso para a sua equipe, porque ele vai ver nele o resultado, a importância daquele tema. E é por isso que a estratégia de workshops devolutivas dos assessments em workshops ou numa sessão estratégica de vendas, a conversão ela é altíssima. Só que o que acontece? Muitos profissionais, primeiro, ficam falando do mapeamento, da análise comportamental. Não é disso que você fala, isso é a solução. O seu cliente, ele não acorda de manhã dizendo, eu quero fazer uma análise comportamental, eu quero fazer um mapeamento comportamental. Ele acorda de manhã pensando que ele tem um problema, que a equipe dele não está engajada, que ele não está conseguindo entregar resultados, que ele está com problema no casamento dele, ele está com problema com os filhos dele. E é sobre isso que você tem que falar. E aí sim você vai dizer como é que ele soluciona. E você vai dar para ele um assessment gratuito. E aí você vai tirar ele aqui deste ambiente e vai levar para uma conversa privada com você, seja em grupo ou individual. Não tem como você não vender a continuidade, não tem como você não vender o mapeamento. E a gente sempre fala que o mapeamento, ele é um serviço de entrada, é um serviço extremamente importante. Por que a gente diz que é um serviço de entrada? Porque ele é um serviço com um valor para o seu cliente razoável, certo? Hoje os nossos masters, eles cobram em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500 por um mapeamento comportamental. E aqui eu já falei, se você não assistiu as lives, vai lá, assiste, tá lá no meu canal do YouTube também a diferença entre análise comportamental de uma ferramenta só e um mapeamento comportamental. O que eu tô falando aqui é de mapeamento comportamental. E aí não tem como você não vender. Não tem como você não vender. E este é um serviço que está sendo extremamente demandado, certo? Extremamente demandado. E foi exatamente em função disso que eu estou começando hoje à noite o workshop chamado Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, aonde eu vou aprofundar sobre mercado e clientes. Eu vou aprofundar sobre os assessments que você deve utilizar. Como é que de verdade você faz um mapeamento comportamental, né? Mapeamento comportamental não é você aplicar uma ferramenta e dar uma devolutiva. O mapeamento comportamental tem um processo.
um processo que permite você, uma metodologia que permite a você fazer uma grande entrega, mas uma grande entrega mesmo. Só que o mapeamento comportamental, como eu já comentei, expliquei aqui ao longo desses 15 dias, o mapeamento comportamental, ele é o primeiro passo do processo de desenvolvimento. Sem ele, nada acontece. Mas, por outro lado, ele é como o nome diz, ele é um mapeamento, ele é um diagnóstico, que vai até o plano, até a elaboração do plano de ação, do plano de desenvolvimento. Só que é claro que o seu cliente vai querer que agora você o acompanhe. Ele vai estabelecer ali questões que ele precisa desenvolver. E aí você tem o serviço que você vende depois do mapeamento. E por isso também que a gente diz que o mapeamento é um serviço de entrada. Porque ele sempre vai vender a continuidade, se você, claro, souber conduzir. Ok? E foi exatamente por tudo isso e por ter essa grande demanda, por ser um serviço extremamente fácil de você entregar, quando você tem as ferramentas e quando você tem a metodologia certa, né, que eu resolvi fazer novamente esse mês, né, o Workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, onde a gente vai aprofundar no mercado, nos clientes, nos assessments, na metodologia, aonde nós vamos aprofundar nas estratégias de vendas. Eu vou te mostrar o passo a passo, vai ter uma aula aonde eu convidei masters analistas comportamentais que estão faturando, que estão neste momento faturando e faturando bem, para que eles compartilhem com vocês as estratégias que eles estão usando, como é que eles estão vendendo e o quanto eles estão faturando. Então, se você realmente quer aprofundar neste tema, fica aqui meu convite, só que começa hoje, certo? O workshop vai de hoje até quinta-feira, às 8 da noite, certo? Aonde eu vou trazer muito conteúdo, nós vamos aprofundar, certo? Neste tema de mapeamento comportamental, mas muito além do DISC, né? Aonde vocês vão ter espaço para me perguntarem, sempre no final de cada aula tem um espaço para vocês me perguntarem. Vai ter uma aula com os masters analistas comportamentais, onde eles vão trazer os cases deles, como é que eles estão se posicionando, como é que eles estão vendendo, as estratégias que eles estão utilizando e os resultados que eles estão tendo. Então, se você quiser aprofundar neste tema, começa hoje o workshop, vai de hoje até quinta-feira. Só que para participar você precisa se inscrever. O link tá aqui na bio, certo? Aqui no Insta tá aqui na bio. Se você tá no Face, sugiro que você venha aqui na bio, venha aqui pro Insta, entre na bio, né? E na bio tem lá o Workshop Master Analista Comportamental. Ele é um workshop 100% online e gratuito, certo? Mas você precisa acompanhar, porque ele é uma construção. Nós vamos começar vendo o mercado e vamos finalizar com as estratégias de venda, certo? Então, ele é uma construção que você vai fazendo e que eu tenho certeza que vai ampliar muito as suas possibilidades de faturamento, de alavancagem do seu negócio, de entrega para os seus clientes, ok? Então, hoje estamos começando. Vai lá, se inscreve, porque são vagas limitadas, ela não vai acontecer nem pelo Face, nem pelo Insta. É um link privado que só quem estiver inscrito vai receber. Combinado? Fica aqui meu convite, então, para que a gente passe esta semana realmente aprofundando neste tema, para que ele seja um grande serviço seu, de alavancagem do seu negócio. E para quem quer esse workshop, tanto para quem está começando, como quem já está no mercado. Eu sempre digo que quem está começando, ser um expert em análise comportamental e mapeamento comportamental é uma das melhores formas. Por quê? Porque o mapeamento comportamental, quando você domina as ferramentas e a metodologia, ele é extremamente fácil de entregar, porque ele tem um método com início, meio e fim, certo? Aonde você já se posiciona com muita autoridade. Para quem está iniciando, você não precisa ser um expert em nenhuma área, você precisa ser expert em análise comportamental, em mapeamento comportamental.
Para quem já está no mercado, não tenha dúvida, né, que dominar o mapeamento comportamental pode alavancar e muito o seu faturamento, o seu posicionamento, de você aumentar, ampliar a sua abrangência de clientes. Então, ele é tanto para quem está iniciando quanto para quem já está no mercado. Ele é tanto para quem já é analista comportamental. Durante esses 15 dias aqui eu falei da diferença, né, de ser um analista comportamental e ser um expert em mapeamento comportamental. Então, se você já é analista comportamental, eu realmente convido, sugiro que você participe do workshop, porque eu tenho certeza que você vai mudar e muito a sua visão de análise comportamental. Ok? Então fica aqui meu convite, nos encontramos hoje às 8 da noite. Só que para isso você precisa se inscrever. O link está aqui na bio do Insta, certo? Você tá pelo Face, vem aqui pro Insta, se inscreve e nos encontramos hoje às 8 da noite para começar essa jornada aí na área de mapeamento comportamental, ok? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui, acho que não, né? Combinado, meus queridos? Então, aguardo vocês. Se inscrevam, porque só vai participar quem se inscrever, porque vai ter um link específico. Se inscreva, porque eu tenho certeza que no final desta semana a sua visão sobre mapeamento comportamental vai ter mudado e muito. Você vai ter ampliado e muito as possibilidades, né, de que você tem quando você é um expert nessa área. E eu não tenho dúvida alguma que se você realmente quiser, você leva o seu negócio para outro nível. Combinado? Fica aqui meu convite, então. Nos encontramos hoje à noite, às 20 horas, mas é somente para quem se inscrever. O link está na bio. Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos à noite, às 20 horas, no workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Márcio, começa às 8 da noite. É hoje, segunda, terça, quarta e quinta, às 8 da noite. São aulas que duram em torno de 1h30, 2 horas, porque eu trago um conteúdo para vocês, eu aprofundo naquele tema. Hoje é os clientes e o mercado e todas as possibilidades que nós temos quando nós somos um expert em mapeamento comportamental, certo? Na quarta-feira, os alunos, né, os Masters Analistas Comportamentais vêm compartilhar os cases deles com vocês. É uma aula fantástica, né? Todos os participantes gostam e muito, né? E gostam por quê? Porque cada um traz a sua vivência, como é que eles estão aplicando, como é que eles estão utilizando, quais os resultados que eles estão tendo. E eu tenho certeza que na quinta-feira você estará pronto para dar o próximo passo, né? E realmente alavancar aí o seu negócio, a sua carreira e fazer grandes entregas. Combinado? Um grande abraço. Nos encontramos às 8 horas no workshop. Mas para isso você precisa se inscrever. O link está lá na bio. Tchau!